No início, a sensação que eu tinha é que a totalidade da minha vida era gagueira, era gagueira, era gagueira. Eu ficava ansioso, eu ficava com medo de errar, e eu gaguejava. Mas não era a totalidade da minha vida. Isso já foi para mim um ganho assim enorme. Eu fui perdendo medo, porque quando eu fui tomando consciência que uma grande parte também tinha fluência, não era gagueira 24 horas por dia, tinha uma fluência e tinha uma gagueira. Né? E a fluência é quando eu estava distraído, não estava pensando se eu ia gaguejar ou não. Quando eu tomava consciência que estava vendo a fluência, eu me assustava, né, com a fluência e começava todo o processo. Uma outra questão muito importante para mim no início foi a questão do silêncio. Ficar em silêncio era um tormento para mim, porque eu sempre estava naquele movimento de que eu estava num lugar e a qualquer momento eu ia ser solicitado para falar e não ia conseguir falar, e como que ia fazer, como que eu ia me preparar. Né? Quer dizer, antes de alguém até falar alguma coisa comigo, eu já estava num estado de tensão muito grande. Quando eu descobri que, nossa, eu podia ficar em silêncio, eu não podia ficar não precisava ficar sofrendo, isso me deu uma paz muito grande. Eu não preciso ficar me forçando a falar para provar que eu posso. Com a crença de que eu não iria conseguir falar, eu fazia um esforço para falar. Né? Então, eu tinha muitos movimentos. Né? Esse era um movimento. Né? Eu ia falar, eu respirava, eu inspirava. Né? Se eu inspiro é um movimento contrário da fala. Né? Eu ficava nervoso e me preparava. Acho que a maioria eram movimentos contrários do processo de fala. Eu acho que essa sensação de que eu posso gaguejar, eu tenho direito de gaguejar, eu acho que isso foi uma grande liberdade para mim. Então acho que eu fui perdendo medo e fui perdendo a vergonha. Teve momentos, né, do processo que eu trabalhei com você, de que eu avançava e depois eu retornava. Eu acho que tinha esse movimento, né, de que, e se eu gaguejar de novo? Eu estou bem agora, eu estou falando legal, mas e se eu voltar a gaguejar? Quando ficou claro para mim de que eu posso voltar a gaguejar a qualquer momento, eu gaguejo e depois volto à minha fluência. Né? Isso não é nenhuma vergonha. Né? Eu acho que isso foi me fortalecendo. Olhar para fora da gagueira, olhar para um outro lado. Né? A gagueira não é uma coisa feia, a gagueira não é uma coisa horrível, a gagueira é um momento. Aquilo foi ficando dentro de um contexto para mim. Uma coisa assim muito importante também, não é essa questão, sabe, de preparar para falar, é de antecipar. Eu vou falar com tal pessoa, não vou conseguir. Eu entrar numa loja, eu estar diante de alguma situação e já começar, não vou conseguir. Eu fui compreendendo que se eu deixasse de lado isso, eu não vou conseguir, e fosse para as coisas que eu tinha que fazer, mais vazio, dando mais espaço para a espontaneidade, né? Era uma possibilidade muito mais interessante. Né? Quer dizer, entrar em contato com uma situação nova no vazio. Vou com a minha experiência, vou com a minha vontade e principalmente não me preparar com pensamentos que produziam um sofrimento para mim. Que falavam que eu ia gaguejar, que eu ia gaguejar, que eu ia gaguejar. Eu me preparava me tensionando, né? Eu fazia aquilo exatamente que eu estava com medo que eu fizesse, né? E assim, e nisso, eu acho que foi fortalecendo para mim uma fala mais espontânea, né? E assim, que eu posso, num período que eu estou falando, ficar em silêncio, que eu posso falar uma ideia que me veio, que eu não tinha pensado, quer dizer, foi fortalecendo uma espontaneidade na minha fala, né? Uma crença na minha fala. Isso é uma grande libertação para mim.